meu canal. Neste tutorial, vou mostrar como montar um bolo de creme de manteiga e decorá-lo apropriado para um casamento ou qualquer ocasião comemorativa. Agora, como vocês devem ter visto, eu já fiz um tutorial de montagem de bolo que alguns de vocês acharam realmente útil, mas foi com um bolo nu, e eu acho que montar um bolo totalmente coberto com creme de manteiga é um jogo totalmente diferente. Não é fácil, mas é possível. Estou aqui para mostrar exatamente isso. Então, como vê, ainda não tenho meu bolo aqui, pois preciso preparar algumas coisas antes. Então, tenho várias tábuas de bolo de diferentes tamanhos, cujos detalhes explicarei brevemente. Tenho uma furadeira e sei que você deve estar se perguntando como isso é uma ferramenta para decorar bolos. É para furar buracos nessas tábuas de bolo, o que eu vou mostrar para você muito em breve. E eu tenho alguns canudos e uma cavilha central, e também tenho um novo guia que mal posso esperar para mostrar a você também. Portanto, ao empilhar um bolo, não pode haver esponja e creme de manteiga segurando outra igual. Então, o bolo tem suportes como os canudos, e cada camada está em sua própria base de bolo. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é preparar algumas bases de bolo. Tenho uma base de bolo de 6 e uma de 4 polegadas, são os mesmos tamanhos, como minhas duas camadas de bolo superiores. E eu também tenho duas bases reutilizáveis em que eles vão ficar, antes de agir. Preciso fazer um furo no centro dessas duas tábuas para encaixar a cavilha central dentro. E é aqui que entra este guia incrível. Então Alice Lu criou este produto incrível que eu acho que todo confeiteiro queria sem perceber. E é um guia para mostrar onde está o centro de uma base de bolo, para que você possa marcá-lo e fazer o furo através dele. Então aqui tem todos os diferentes tamanhos e exatamente onde estão os centros desses tamanhos. Então este é o meu de 6 polegadas e se eu colocá-lo diretamente sob o guia e alinhá-lo perfeitamente, eu posso ver e vou marcar exatamente onde está o centro da tábua de 6 polegadas. E agora eu posso ver onde está o centro da tábua de 6 polegadas e vou fazer o mesmo com a de 4 polegadas. Marque o centro. Insira o link para este produto incrível na caixa de descrição do vídeo, então, por favor, vá em frente e confira. Eles entregam mundialmente, então, onde estiver, sua vida está prestes a ser salva. Então agora eu sei onde é o centro do tabuleiro. Agora posso furar o buraco, então vou colocá-lo sobre este recipiente, pegar a furadeira e apontá-la exatamente onde eu marquei, que é o centro, e furo um buraco através, e o recipiente também pega todos os pedaços extras que saem. E claro, você só quer ter certeza de que é grande o suficiente para o bastão passar. Posso fazer o mesmo nos 10 centímetros? E eu já posso ver que os dois buracos de cada prancha se alinham perfeitamente. E então essas pranchas com os buracos nelas são as bolas que entrarão no recipiente. Irei furar um buraco em cada camada deste recipiente. Para decorar os bolos, os prenderei em pranchas maiores usando fita. Então vou dar uma volta com a fita e colocá-la. Então agora essa prancha não se move enquanto empilho o meu bolo. Certo, agora as pranchas estão prontas para os bolos firmes que esfriavam na geladeira. Então eu vou buscar eles e mostrar como prepará-los. Então, o que eu preparei antecipadamente é o meu bolo de 4 polegadas recheado com creme de manteiga. Agora, o que eu fiz foi realmente montá-lo na forma com um pouco de acetato ao redor para deixá-lo bem frio, e eu adoro usar essa técnica para deixar o bolo o mais reto e nivelado possível. Eu cobri essa técnica em meu tutorial básico, ou de volta ao básico de bolo de casamento, então se você não sabe como fazer isso, você sempre pode ir ao meu YouTube e conferir esse tutorial. Tenho dicas e clipes no Instagram para ajudar se quiser trabalhar com seu bolo. A melhor coisa sobre essa técnica é que você pode realmente cortar a etapa do crumb coat. Porque especialmente se você usou o freezer, as migalhas meio que se solidificam no bolo, e se você for cuidadoso, pode passar para a segunda camada de buttercream sem fazer o crumb coat. Vou demonstrar o que quero dizer, o que tenho que fazer agora. No entanto, preciso transferir este bolo diretamente para a base, que acabei de preparar, e você pode ver que a base menor do bolo é do mesmo tamanho que o bolo. Então, vou colocar isso na minha mesa giratória. Aqui tenho um pouco do meu simples creme de manteiga de merengue suíço branco. E vou colocar um pouco de creme de manteiga na superfície do tabuleiro do bolo. E isso será usado para fixar o bolo. Agora, eu posso pegar o bolo e colocá-lo diretamente nesse tabuleiro de bolo e levantar a lata, e o que sobra é um bolo perfeitamente reto. Então eu vou tirar este acetato. E eu mantive o papel na parte de cima, porque eu queria que ele saísse da lata. E agora posso continuar com minha segunda camada de creme de manteiga.
Então, sem migalhas, quero que a segunda camada seja bem grossa e agradável. Então, vou realmente apertar esse creme de manteiga para obter uma boa camada. E vou confeitar pelas laterais do bolo mantendo a pressão uniforme para que a mesma quantidade de creme de manteiga esteja em toda a volta do bolo. E a grande coisa sobre confeitar com este creme de manteiga é que você garante uma camada uniforme por fora. Vou fazer o topo também. E antes de eu alisar os lados, quero deixar o topo bem plano. Então, com o lado da minha espátula e girando o prato giratório, vou aplainar o topo e qualquer excesso de creme de manteiga. Eu posso guardar. Agora vou contornar com meu raspador lateral, mas com pouca pressão. Não quero tirar este creme de manteiga, quero alisá-lo. Se for cuidadoso, não terá migalhas nesta camada. Algumas voltas mais lentas ao redor do bolo apenas para alisar aquele acabamento final. Então, algo que eu esqueci de mencionar também é que quando estou fazendo um bolo em camadas, eu realmente gosto de começar com a camada menor, porque ela será a última a ser colocada e é a mais complicada. Então, para que fique o mais frio possível, optei pela de 4 polegadas, não a de 6 ou 8. Então, vou congelar isso. Você pode ver que deixei os cantos ásperos. Precisa subir um pouco pelo líder, vai para o freezer. Também posso afiá-los bem. Vou colocar isto no freezer. E pegar meu bolo de 6 polegadas. Meu bolo de 6 polegadas foi preparado igual ao de 4 polegadas e vai para a tábua. Então, a tábua prateada tem o mesmo tamanho que o bolo de 6 polegadas, então, mais uma vez... Vou colocar um pouco de creme de manteiga na tábua. E este bolo era um pouco mais curto que o acetato, então vou tirá-lo da lata e colocá-lo diretamente naquela tábua de bolo menor, removendo o acetato. Você pode realmente ver o quanto fica mais reto quando você usa essa técnica do acetato. Continue aplicando a segunda camada do creme de manteiga, bem grosso, começando de baixo, e trabalhando meu caminho pelas laterais do bolo. Até o topo com a minha espátula, vou apenas aplainar esse topo, girando a minha mesa giratória e usando o lado da espátula para criar um topo plano e uniforme. E agora posso contornar as laterais com o raspador e alisar novamente o creme de manteiga, deixando os cantos ásperos. Cortarei e colocarei no freezer por 20 minutos. E vou decorar a camada de 8 polegadas, que é a maior camada deste bolo. Então este bolo de 8 polegadas será a camada base do meu bolo de 3 camadas. E eu cobri com migalhas, como de costume. Esqueci de mencionar, se desejar, cubra suas outras camadas com migalhas, por precaução. Então você precisa montá-las naquela base de bolo menor, a que você fez o furo. Fixe isso com fita adesiva na base do bolo maior e monte a camada de bolo em cima. Base de bolo, porque eu as montei na lata, eu colei depois. Mas essa camada de baixo não precisa de base de bolo extra. Então eu coloquei uma um pouco maior e transparente aqui. Você pode usar um tambor de bolo ou similar, mais decorativo se for expor o bolo. Então o que vou fazer agora é apenas ir diretamente com aquela segunda camada de creme de manteiga, usando o saco de confeitar. Assim como fiz nas outras camadas, começando de baixo e subindo todo o bolo, espalhando o creme de manteiga assim como fiz antes. E o que gosto de fazer com as camadas maiores é realmente usar minha espátula lateral para garantir que os topos estejam bem planos. Então, eu não empurro muito, apenas deslizo o peso da espátula sobre o bolo, queijo de gado. No topo, agindo como uma grande espátula de pintura. Se tiver uma espátula de pintura grande, pode fazê-lo. Mas prefiro finalizar com a espátula para um acabamento suave. E agora ao redor dos lados. Sempre finalizo com movimentos mais lentos para um acabamento suave. Seus lados são retos e suaves. Novamente deixei os cantos, pois ficará muito frio e poderei apará-los com precisão. Agora, a coisa mais importante a lembrar quando você está fazendo um bolo coberto com buttercream, especialmente quando você está empilhando, é ter os bolos o mais frio possível. Então, mesmo que isso signifique que você queira espalhar o processo de decoração do bolo ao longo de alguns dias e deixá-los na geladeira durante a noite, apenas para que o buttercream não seja arruinado quando você começar a empilhá-los, eu tenho um freezer para ajudar a acelerar o processo. Vou pôr no freezer antes de derramar o buttercream. Vou colocar no freezer antes de derramar ou aparar o buttercream. Isso porque quero o buttercream frio, evitando danos ao bolo. É crucial lembrar disso. Colocarei isso no freezer por 20 minutos. E então eu vou aparar os cantos e prepará-lo para empilhar. Tudo bem, então camada inferior. Completamente frio, o buttercream está bem firme.
Então vou começar aparando os cantos com uma faca afiada. Então, devagar, vou apenas deslizar a faca ao redor da borda. E levanto o excesso de creme de manteiga e tenho minha tigela de creme de manteiga extra ao meu lado. Então estou cortando os cantos até que esteja totalmente nivelado com o topo do bolo, porque não quero ver nenhuma borda ou algo do tipo. Então agora é hora de tornar isso o mais estável possível, porque mais 2 andares de bolo vão ficar em cima disso. Então é aqui que entram os canudos e as varetas. Então eu tenho uma vareta central. Isso é melhor para quando você está viajando com o bolo ou se ele vai para outro destino. Evita que o bolo incline e é muito mais seguro. Normalmente, não me importo de usar uma viga central para bolos de 2 andares. Mas se for mais confortável para você, então faça. Queremos colocar isso o mais central possível. Então vou usar o guia mais uma vez. Vou colocar o guia desta vez em cima do bolo. Como o bolo está frio, não será coberto com buttercream. Apenas colocarei o guia em cima. Vou passar adiante, pois é agradável e suave. Gosto dessa firmeza, independente do guia comentar. E porque tem buttercream nele, é um pouco maior que 8 polegadas. Então vou alinhá-lo e depois marcar onde está o meio com um palito de dente. Agora veja onde é o centro. Eu posso colocar a vareta, certifique-se de que está reta. Isso parece bom. E agora vou entrar com alguns canudos. Então, esses canudos vão atuar como ainda mais suporte para a lágrima, mas eles não vão ficar com essa altura. Vou cortá-los na mesma altura do bolo. Mas o que eu quero fazer é inserir cada canudo primeiro. E depois vou cortá-los no tamanho certo. Então, eu gosto de usar canudos coloridos, para que sejam o mais óbvios possível para a pessoa que vai cortar o bolo. Então, tenho 5 canudos nessa lágrima para cortar no tamanho certo. Gosto de marcar onde termina o creme de manteiga com uma pequena mexida, puxar um pouco para cima, cortar com a tesoura e pressionar para baixo novamente. Portanto, está alinhado com o topo do bolo e não posso enfatizar o suficiente a importância do bolo estar frio neste momento, principalmente porque você vai manuseá-lo agora. E são esses canudos que vão segurar o tabuleiro de bolo que está embaixo dos 15 centímetros, que vai ser o próximo. Então o bolo está pronto, mas preciso aparar os cantos do bolo de 15 centímetros primeiro e retorná-lo à geladeira para esfriar. É crucial que o bolo esteja bem frio, pois vamos iniciar a adição das outras camadas. Então, a 6ª camada do freezer, novamente, a cobertura está firme, então vou cortar os cantos, igual da última vez. Obviamente, não vai ter cavilha essencial nisso agora, porque isso vai se encaixar em cima do que eu fiz anteriormente. Mas eu quero colocar os canudos nesta camada, porque vai sustentar os 10 centímetros em cima. Agora, um bolo de 10 centímetros é pequeno e leve, então 2 canudos são suficientes. Mas claro, não quero centralizá-los, então vou espaçá-los. Um deste lado e um aqui. Corte e empurre para baixo. Então isso está pronto para empilhar. Ainda preciso fazer os cantos de 4 polegadas. Vou retornar isso ao freezer. Ficar bem frio para empilhar tudo, quando todos os bolos esfriarem novamente. Finalmente os 10 centímetros. Adoro este tamanho pequeno. Corte os cantos. Como os 10 centímetros são o topo e não terão outro bolo por cima, não precisa de suporte. Portanto, vou colocá-lo de volta no freezer e seguir com os bolos maiores. Ok, finalmente a etapa de empilhamento. Então, camada inferior e suportes prontos para seguir. Transferi o excesso de buttercream para um saco de confeitar menor, e como precisamos de cola entre as camadas, vou aplicar um pouco dele. Um pouco de buttercream bem no centro desse suporte. E agora vou tirar este bolo com a minha espátula. Gosto de passar por baixo e tentar descolá-lo da fita que estava mantendo as 2 tábuas juntas. Levantá-lo agora você provavelmente pode ver por que é melhor ter um bolo frio. Retire a fita e alinhe-a com os buracos e depois abaixe cuidadosamente o bolo. E esperamos que a vareta suba pelo centro do bolo, assim vou remover este excesso. Às vezes pode ficar um pouco esfarelado e um pouco do creme de manteiga pode sair. Mas isso subiu diretamente no centro. Isso parece ótimo, então obviamente temos uma pequena lacuna no meio. Aqui então é onde vem o creme de manteiga extra. Eu cortei um buraco bem pequeno no saco de confeitar e vou apenas contornar essa borda bem inferior e preencher. Obviamente, se você estivesse fazendo algum bolo colorido, faria exatamente o mesmo que isso.
Mas você não quer colocar muito porque agora vamos passar com o raspador. Mas vou me concentrar apenas naquela borda inferior e tirar qualquer excesso. E como o bolo está frio, não deve ser muito afetado. Tudo bem, agora vou pegar o bolo de 4 polegadas. Então, bolo de 4 polegadas, bem frio antes de colocar. Quero colocar um pouco de creme de manteiga em volta do topo para que o bolo grude. Remova a tábua da outra tábua. Retire a fita, alinhe o buraco mais uma vez, aí vamos nós. Porque está frio, eu realmente gosto de usar esta tábua mais dura para pressionar no topo e tentar alinhá-la o máximo que eu posso. Isso parece muito bom, extremamente centralizado e farei o mesmo agora na borda inferior deste nível. E então com o raspador perfeito, porque é a temporada de casamentos ou no verão e estou fazendo um bolo em camadas. Vou decorar isso como um bolo nupcial com flores frescas. Então vou pegar as flores e mostrar como termino isso. Então o que eu preparei são algumas flores frescas que mostrei ao longo dos anos. Várias maneiras de como fixar flores frescas no seu bolo. Se elas não são comestíveis, aqui está uma maneira realmente rápida e fácil de fazer isso. Deixei uma sem preparo só para te mostrar. Então eu cortei o caule da flor bem curto e tudo o que vou fazer é inserir um palito de dente na extremidade. Isso funciona muito bem com cabeças de flores maiores, porque você pode realmente inserir o palito de dente diretamente no caule. Mas se você quiser fazer pequenos buquês de flores menores, basta enrolar os caules ao redor do palito de dente com a fita de florista que vem a seguir. Então, a fita de florista não parece pegajosa de imediato, mas fica pegajosa conforme você trabalha com ela. Então, com a fita de florista, vou enrolar o caule ao redor da fita e depois fixá-lo no palito de dente. Então, a fita de florista impede qualquer vazamento da flor para o bolo, mas, essencialmente, será apenas o palito de dente inserido no bolo de qualquer maneira. Então, este é um método realmente fácil e seguro para fixar flores no bolo. Então, eu tenho todas essas flores aqui e também tenho algumas folhas lindas. E também vou continuar com uma pequena cascata agradável. E então alguma folha de ouro para finalizar.